Imob TV. Oferecimento: Casa do Serralheiro, Ômega Consórcio, Grandstone Mármores e Granitos e Imobiliária Conquista. Olá, seja muito bem-vindo ao Imob TV, o seu programa semanal de ótimas notícias. Eu sou o Robertinho Mauri e falo para todo o Espírito Santo aqui da TV Sim, canal 16.1. E hoje eu recebo Josué Constantino. Josué, que essa semana eu vi o artigo dele aqui no Jornal Imobiliário, um artigo bem interessante sobre como você economizar impostos nas transações imobiliárias. Seja muito bem-vindo, Constantino. Muito obrigado, Robertinho. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Maravilha. Constantino, você que é do sul, de uma cidade chamada Santo Amaro de Imperatriz, uma cidade de 30 mil habitantes, e você está aqui em Linhares a trabalho. Eu tive a oportunidade, de encontrar as agendas. E me fala aí, o que te traz a terras linharesas, ao solo capixaba? Então, Robertinho, eu saindo da cidade de Santo Amaro, uma cidade pequena que vive da agricultura, mas ela está localizada na Grande Florianópolis, onde o mercado imobiliário lá é muito ativo, bastante desenvolvido, e vim conhecer Linhares. Eu tive a oportunidade de vir conhecer Linhares através do meu irmão, que se instalou há pouco tempo aqui, também em busca de negócios, e fiquei admirado, não só inicialmente com as belezas naturais da cidade, com os lagos que fomos visitar, com as praias, uma parte do litoral aqui do Espírito Santo, mas logo depois me chamou a atenção a pujança da cidade, da região toda, a capacidade da cidade de atrair negócios, e isso, por conta disso, eu fiz uma segunda viagem para cá recentemente, estou aqui até o dia 21 de maio, prospectando negócios na região aqui, com a intenção, inclusive, de vir a residir aqui em breve, E, diante disso, acabei me deparando com a grande dificuldade de encontrar imóveis para que a minha família possa residir aqui comigo, trazer minha família inteira para cá. Então, e fui tentar entender também o porquê dessa falta de imóveis numa cidade aí com quase 180 mil habitantes, se eu não me engano, É isso aí, Linhares na vitrine do Brasil, atraindo o nosso amigo Josué aqui, sua família, que muito possivelmente em breve serão linharenses também. Você que é irmão do Eduardo, o Eduardo que é um representante WEG, ele que representa as placas solares da WEG, a parte de energia da WEG aqui no norte do estado. É um grande amigo nosso, já esteve aqui no nosso programa. Agora me fala o seguinte, o que mais te chama a atenção aqui em Linhares? Você que vem de fora, você que está chegando aqui agora, o que te conecta, o que te conectou e te conecta com Linhares? E não, por exemplo, Vitória. Por exemplo, por que você escolheu Linhares e não a capital? Linhares, ela tem uma... Para aqueles que residem aqui, talvez não percebam, a capacidade de gerar, de fazer a economia girar aqui em Linhares, ela é singular. Hoje, basicamente, diria eu, conhecendo outras regiões do Brasil, diria eu que no litoral brasileiro hoje Linhares está numa posição de extrema de movimentar a economia de uma forma bastante fora da curva, fora da curva, Você tem outras regiões do Brasil, região centro-oeste, com cidades que se destacam na produção de grãos, com grandes polos econômicos que surgem no interior do Brasil, fugindo das capitais, E Linhares é uma das poucas regiões, a região norte do Espírito Santo como um todo, ela que tem aí a capacidade de ter uma infraestrutura logística, uma rodovia, a ferrovia, portos próximos, o aeroporto sendo inaugurado em breve, Então tudo isso faz com que a cidade ela tenha uma condição de atrair, de ser uma fronteira de desenvolvimento hoje no litoral brasileiro, coisa que a maior parte das cidades que estão no litoral e na sua grande maioria estão aí chegando no seu limite, de desenvolvimento por questões ambientais, por questões jurídicas e assim por diante. E Linhares tem todo um território a ser explorado de forma consciente, preservando aquilo que temos hoje aí de belezas naturais aqui na cidade, que é significativo também, Linhares teve um trabalho significativo, importante,
do setor público, né? Já vem tendo investimentos do setor público na cidade, na infraestrutura da cidade há algum tempo, né? Um abraço aí para o nosso ex-prefeito Guerino Zanon e para Bruno Marianelli, que assumiu agora a prefeitura. Fizeram um excelente trabalho e, claro, todo o seu time aí, Secretaria de Obras, Meio Ambiente, todo o time da Prefeitura de Linhares fez um excelente trabalho e hoje a gente colhe os frutos, né, desse trabalho que foi plantado num passado recente, né, e que a gente vem colhendo bons frutos agora, inclusive você que foi atraído pela nossa economia e está aqui hoje já pensando em trazer a família para morar aqui em Linhares. Agora, no início da sua conversa, você me falou uma coisa que me chamou a atenção, né? Você me relatou que você está à procura de imóveis, né? E me relatou assim, um apagão, por exemplo, no aluguel. Me conta a sua experiência aí com o mercado imobiliário aqui em Linhares. Eu estive em janeiro aqui, né? Retornei agora em abril e de lá para cá eu fiquei sempre olhando aí os anúncios, né, internet, enfim, buscando imóveis, né, possibilidades de poder residir aqui, seja através de aluguel, seja através da compra de um imóvel, né, e de fato há uma grande dificuldade, né, cidades com a mesma, na região sul, cidades com a mesma população, né, com cerca de 180 mil habitantes, a quantidade de imóveis para alugar e vender é enorme, né, e aqui você tem pouquíssimas opções. Isso também demonstra, né, o quanto que a cidade vem atraindo pessoas, investidores, empresários, né, mão de obra ainda, né, conversávamos há pouco tempo sobre a necessidade de mão de obra qualificada na cidade, mas isso tudo demonstra a necessidade de um mercado imobiliário cada vez mais ativo, né, que possa oferecer opções não só para o linharense, mas também para tantas pessoas que se deslocam, né, para cá em busca de oportunidades, em busca de gerar novos negócios e gerar qualidade de vida aqui na cidade, né? Maravilha, nós estamos diante aqui do Josué Constantino, ele que é advogado, especialista em direito tributário, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, que é o tema do nosso assunto de hoje, mas estou explorando um pouco ele aqui para ele falar da experiência dele com a conexão com Linhares, né, e de como que ele está, a primeira experiência com o mercado imobiliário aqui na cidade. Você que é advogado, né, especialista em direito tributário, me conta uma coisa, o nosso papo de hoje é sobre como que as pessoas podem economizar, né, no imposto na hora de fazer uma transação imobiliária, né? Como que se dá essa questão, por exemplo, nas questões patrimoniais, né? Quando o direito imobiliário e tributário junto na questão patrimonial. Me fala um pouco aí como é que é a sua atuação nesse setor. O direito tributário, ele para a maioria dos brasileiros, ele realmente, não tem como a gente pensar o contrário, ele é uma caixinha de surpresas aí, né? Algo que é extremamente difícil, né? É um sistema complexo, é um sistema difícil de você compreender, né? E muitas vezes o próprio Estado brasileiro, né, ele não facilita a vida do contribuinte, né, prestando informações, né, e esclarecendo certas possibilidades, muitas vezes, das pessoas terem como pagar menos impostos, né, de uma forma legal, de uma forma sem criar nenhum tipo de problema jurídico posterior, né, mas é o caso aí do artigo que foi escrito, né, Robertinho, sobre a questão da compra e venda de imóveis, né, que permite aí uma isenção sobre os lucros auferidos sobre aquele negócio, né. Se uma pessoa, por exemplo, a título de exemplo, se eu compro um imóvel por R$400 mil, né, eu posso atualizar ele durante algum tempo, né, que eu ficar naquele imóvel, eu posso atualizar ele com investimentos que eu faço naquele imóvel. Por exemplo, se eu coloco uma piscina, é um investimento. Se eu coloco energia solar, é um investimento. Eu vou atualizando o valor que foi investido naquele imóvel. Só que quando eu for vender aquele imóvel num período de 4, 5 anos, eu vou ter uma valorização do imóvel. E essa valorização do imóvel, ela é cobrada aí 15%, basicamente, né, de imposto de renda, né?
E existem formas jurídicas, né, previstas em lei que permitem que o contribuinte fique isento desse pagamento dessa alíquota sobre a valorização do imóvel, né? Mas existe um dever de casa aí também que o proprietário do imóvel tem que fazer junto ao seu contador, né? Recolhendo as notas fiscais desses investimentos para comprovar na hora de declarar o imposto de renda, para ir atualizando o valor desse imóvel, né? Para que sim, quando for vendido esse imóvel, o valor que está declarado lá, você não precisar pagar sobre o ganho de capital. É basicamente isso. Exatamente, né? Exatamente. Como tá aí as grandes, né? Uma das grandes dificuldades, muitas vezes as pessoas acabam fazendo negócios, colocando uma piscina e esquecendo de juntar, né? Ou fazendo os comprovantes, as notas, e acabam perdendo a oportunidade de ganhar uma isenção sobre aquele investimento que foi feito, né? Inclusive, a gente está chegando aí, o governo prorrogou a declaração de imposto de renda. Sim. Né? Você que está aí passando por um investimento no seu imóvel, guarde todas as notas fiscais, faça uma reunião com o seu contador, né, Josué, para que você possa atualizar o valor do seu imóvel. Às vezes você não pensa em vender seu imóvel hoje, mas daqui a algum tempo você resolve vender o seu imóvel e ele está atualizado na declaração de imposto de renda. Isso mesmo. Não é isso? E é importante o auxílio de um contador, exatamente porque é complexo. Muitas vezes, por exemplo, concreto armado possui, concreto pronto, né? Ele possui, você pode declarar como investimento. Já o concreto feito na obra, ele não é visto como investimento. Então, são detalhes que a legislação brasileira ela não facilita, né? Ela não facilita para o contribuinte, mas um profissional né, com uma formação apropriada, ele vai conseguir orientar o contribuinte nessa trajetória aí. Por isso que é importante você sempre procurar a ajuda de um profissional. Vai comprar o lote, né? Procura quem? Procura o corretor de imóveis. Você vai fazer o projeto da sua casa, procure o arquiteto. A gente sempre tem falado isso aqui no programa para que você, telespectador, não caia, né? Não caia em alguma armadilha ou em algum engano, né? Então, sempre com um profissional. E um dos nossos assuntos aqui também é a compra de imóveis sem um corretor, sem um corretor credenciado pelo CRES, Espírito Santo ou de qualquer lugar do Brasil. Fala um pouco aí sobre esse assunto. O corretor de imóveis, ele como tantas profissões que são regulamentadas, né? O advogado, o contador, o corretor, né? Com tantas outras atividades que são regulamentadas, ele tem um papel extremamente importante no desenvolvimento da economia de uma região. A responsabilidade do corretor, né, em informar o seu cliente que procura um imóvel para investir sobre possíveis problemas relacionados com aquele imóvel, por exemplo, né, a própria responsabilidade civil prevista em lei, né, de um corretor de imóveis sobre a negociação desde o início, quando ele vai apresentar o imóvel até o momento do fechamento do contrato, né? Todo esse acompanhamento, ele é um investimento que é extremamente, leva a uma negociação segura junto ao seu cliente, né? Trazendo segurança para aquele negócio. Não são poucas pessoas que caem em armadilhas, em propostas mirabolantes, né? Em negócios imobiliários que são muitas vezes grandes furadas, né? Por falta do acompanhamento de um profissional, né? Muitas pessoas, né, esquecem daquele ditado, né, que quando a oferta é muito grande, né, muito boa. Quando a esmola é demais, quando a esmola é isso mesmo, quando o santo deveria desconfiar, né? E acham que é uma grande oportunidade e acabam muitas vezes entrando em enrascadas, né? E tendo às vezes todas as economias de uma vida, né, sendo perdidas por conta de um negócio mal feito. E tá aí os profissionais para que eles possam realmente auxiliar para que isso não aconteça, né? Tá aí a dica do advogado, especialista em direito tributário, Josué Constantino, né? Ele que é do sul do Brasil, da cidade chamada Santo Amaro de Imperatriz, está visitando a nossa cidade aqui a negócio, né? A gente sempre tem reforçado aqui, sempre busque um profissional em todos os setores. A gente está falando aqui do mercado imobiliário, então vou
me dedicar ao mercado imobiliário. Então, desde o início, desde a compra do seu terreno até a finalização da sua obra, sempre busque profissionais qualificados. Josué, a gente vai para um rápido intervalo. Você não saia daí que a gente volta já já. Oi, vamos falar de boas notícias? Sou o Jornal Imobiliário. Impresso de forma super profissional numa das melhores impressoras do país, utilizando o papel Bright de alta qualidade. Trimestralmente venho trazer conteúdo segmentado e boas oportunidades ao leitor capixaba. Minha versão impressa são 25 mil jornais. E sou distribuído em 9 municípios: Linhares, Rio Bananal, Sooretama, Jaguaré, São Mateus, Aracruz, Ibiraçu, João Neiva e Vitória, alcançando 82 mil leitores capixabas. Minha distribuição é personalizada, feita por promotoras nos semáforos, no comércio e de casa em casa nos bairros, de forma totalmente gratuita. Minha versão online traz as últimas notícias do mercado imobiliário diariamente de forma leve. Meu propósito é levar informação e conectar pessoas com o imóvel dos seus sonhos. Me curtiu? Então vamos ser parceiros? Reserve seu espaço publicitário na versão impressa ou online e deixe as pessoas encontrarem você. Jornal Imobiliário, o jornal de boas notícias. Olha, eu vou te contar uma coisa. Sabia que você pode realizar o sonho da casa própria com um consórcio? Pois é, gente, a Ômega está aqui justamente para te ajudar a conquistar o seu imóvel. Se você planeja comprar uma casa nova, um lote ou um imóvel na planta, a Ômega tem planos para você dar o primeiro passo rumo à sua conquista. E para aumentar as suas chances de ser contemplado, você pode usar o saldo do FGTS como lance. As parcelas do plano também podem ser amortizadas utilizando o fundo de garantia. Faça as contas, gente, o consórcio é muito mais barato do que o financiamento e você ainda adquire sua casa de forma planejada. Acesse o nosso site e faça uma simulação. E você pode tirar suas dúvidas sobre o consórcio também pelo nosso WhatsApp. A Imobiliária Conquista apresenta sua nova oportunidade de morar no Três Barras. Chegou o New Três Barras. Apartamentos de 2 quartos com suíte e lazer completo. More na localização mais desejada da cidade a partir de 278 mil, 10% de entrada e saldo financiado pela Caixa. Essa é a sua oportunidade de escrever uma nova história. New Três Barras, um empreendimento Cobra Engenharia. Vendas Imobiliária Conquista. Queremos aqui pedir licença. Licença para entrar na sua casa e fazer parte das refeições. Para além de se deliciar, também lavar a louça. Licença até para servir como base sempre que precisar. Para que possamos, assim, conquistar sua confiança. Compartilhando momentos com você e os seus, que com o passar do tempo se tornarão nossos também. Grande Stone. É sempre um prazer fazer parte da sua casa. Estamos de volta. Hoje eu recebo Josué Constantino, ele que é advogado, especialista em direito tributário. E a gente estava batendo um papo aqui, né, Josué, sobre como que você pode economizar, né, no imposto na transação imobiliária. Josué estava falando sobre a atualização do valor do imóvel, né, ao longo da vida dele na declaração de imposto de renda. Né, para quando for vendido esse imóvel, ele está atualizado. Tem algum outro caminho para que o nosso telespectador consiga economizar também na hora de vender seu imóvel? Quando falamos do imposto de renda, a atualização das parcelas, por exemplo, se esse imóvel ele foi financiado, né, fazer no final do ano a soma de quanto que foi pago ao longo do ano nas parcelas, tá, ele vai possibilitar que eu possa agregar aquele valor ao atualizar também aquele valor sobre o valor do imóvel. A outra possibilidade, no caso do imposto de renda também, né, é que você pode fazer uma operação a cada 5 anos de compra e venda de imóveis sem ter que declarar o imposto de renda,
contanto que esse imóvel, né, o prazo entre a venda de um imóvel e a compra de um outro imóvel seja realizado em até 180 dias. Né? Isso vai criar uma isenção do imposto de renda, mesmo sobre aquela parte que foi vista como lucro, com valorização do imóvel anterior. Né? E agora, recentemente, há cerca de 3 semanas, o governo federal permitiu que haja uma isenção de imposto de renda para financiamentos imobiliários mesmo que sejam realizados após que sejam formalizados, né, após a compra, após a venda de um imóvel. Até então você só conseguia fazer essa isenção, né, com o financiamento que era feito anterior à venda de imóvel. Agora você consegue fazer também ela para um financiamento que tenha sido feito após a venda de um imóvel. Então, o que a gente está falando aqui é se uma pessoa tem um imóvel, comprou um imóvel por R$500 mil, por exemplo, e ela vendeu esse imóvel por R$1,5 milhão, né? Teve aí R$1 milhão de ganho de capital. Se ela comprar um outro imóvel residencial em até 180 dias, em até 6 meses, ela não se obriga a pagar os 15% do ganho de capital, que é R$1 milhão. Exatamente, sobre R$1 milhão. Sobre R$1 milhão. Que na média está dando 15%, não é isso, de imposto de renda? Até imóveis, na verdade, se não me engano, até R$38 milhões. Então, imóveis residenciais, basicamente a maioria deles vai entrar nesse patamar. Né? Maravilha. Me fala, Josué, o que é o ITCMD e quem deve pagar? O ITCMD é um dos impostos talvez mais desconhecidos e que mais gera aí problemas para o contribuinte brasileiro. Né? Em geral, quando se trata de imóveis, se lembra do ITBI, que é um imposto municipal, se lembra do imposto de renda, que é o imposto federal, e se esquece do ITCMD, que é o imposto de transmissão sobre causa morte e doação de bens imóveis e móveis, ou inclusive automóveis também, né? Ou mesmo depósitos em cadernetas de poupança e assim por diante. É um imposto estadual, né, e ele é cobrado sempre que há a transferência de titularidade de um imóvel, né, seja através da aquisição desse imóvel, através de herança, que seria a causa-morte, né, ou através de doação. Né. Cada estado tem uma legislação própria, com uma certa margem para poder se discutir a alíquota que está sendo cobrada sobre esse patrimônio. Né, e em Santa Catarina, por exemplo, a alíquota chega a 8%, e aqui no Espírito Santo nós temos uma alíquota de 4%. Né? E quem que deve pagar? Aquele que está herdando, né, o patrimônio, né, ou, na maioria das vezes, aqui no Espírito Santo, o doador. Né? Mas em muitos estados, em algumas situações também, aquele que está recebendo a doação tem que pagar esse imposto. Quando o senhor falou a palavra doação, me veio à cabeça as holdings familiares, né, que virou moda aqui no Brasil, fazer as holdings familiares. Fala um pouco aí sobre esse movimento de holding familiar. É importante que o telespectador ele tenha essa noção, né, porque nos últimos tempos virou moda, né, virou febre a tal da holding familiar. Né, cada vez que você for integralizar o patrimônio, né, um imóvel, você vai transferir do seu nome para uma empresa que você vai criar, né, e essa integralização ela não paga impostos, né, ela é isenta de impostos. Então você vai tirar do imóvel, né, lá no registro, no caso de um imóvel, vai tirar do seu nome e vai colocar no nome de uma empresa que você criou. E esse processo ele não paga impostos, né, e ele visa, em geral, proteger o patrimônio familiar contra a cobrança de impostos que vai ocorrer lá sobre as pessoas físicas, né? No momento da herança, por exemplo, da abertura de inventário, por exemplo. Só que é importante que se entenda, Robertinho, que o Código Tributário Nacional ele prevê situações onde o imposto ele vai ser lançado sempre que o fisco, né, seja ele federal, estadual ou municipal, entender que aquela situação ela foi criada somente para
burlar o pagamento de impostos. Então, o que está sendo vendido muitas vezes em redes sociais como uma grande solução, ela pode se tornar uma grande dor de cabeça. Por quê? Se você tem uma empresa e ela de fato age como uma empresa, ou seja, um comércio que você tem, um negócio, um consultório, ela é de fato uma empresa, né? Você tem como fazer isso sem problema nenhum. Agora, muitas pessoas criam uma empresa que ela não tem atuação no mercado, que ela é simplesmente uma empresa que foi criada com o único e exclusivo objetivo de desviar impostos ou não pagar impostos, sonegar impostos e assim por diante. E isso vai gerar uma dor de cabeça mais tarde para o contribuinte, né? Não acreditem, né, em soluções mágicas que não... Milagrosas, né? Que não existem. Por isso que nós sempre buscamos profissionais como o Josué aqui para nos trazer essa orientação. Vou pedir a Alice para colocar aqui na tela o telefone do Josué, para que se você tiver alguma dúvida sobre o tema de hoje, pode entrar em contato com o Josué, que ele vai ter todo o prazer em atendê-lo. Agora, você estava me comentando no intervalo sobre essa questão da holding familiar. Muitas famílias do agronegócio utilizam a holding familiar, não é isso? E talvez a grande oportunidade ela está no agronegócio para esse tipo de proteção para o patrimônio familiar, né? Talvez seja a situação mais adequada, porque muitas propriedades, muitas vezes, não têm legalizado, não estão legalizadas como se fosse uma empresa formalizada realmente, né? E talvez essa seja a grande oportunidade de você formalizar a sua propriedade como sendo uma empresa, né? E colocar o patrimônio, né? Colocar esse patrimônio, a própria terra, a própria cultura que está sendo desenvolvida ali, aqui na região de Linhares, os cafezais, por exemplo, né? Colocar ela aí protegida contra essa situação da cobrança de impostos, como no caso do ITCMD, seria um dos impostos que mais pesaria numa situação de abertura de inventário, por exemplo, né? Essa é uma situação perfeitamente legítima, né? Ao contrário daquela que eu disse que muitas vezes é fictícia, né? Entendi. Falando do agronegócio aí, que é o tema do nosso próximo programa, onde nós vamos receber o corretor de imóveis Divaldo Bianchi, ele que é especialista no agronegócio, ele é um corretor dedicado ao agronegócio e ele vai contar para a gente aqui como que está a demanda aí por terras aqui na nossa região. Josué, a gente está chegando ao final do nosso programa, né? E a gente tem um propósito aqui desse programa de ser um programa transmissor de boas notícias, propagador de boas notícias, né? A gente quer contaminar as pessoas com ótimas notícias. E eu tenho um hábito de pedir uma mensagem de otimismo para o nosso telespectador. Eu queria que você, lá de Santo Amaro do Imperatriz, deixasse uma mensagem de otimismo aqui para o povo capixaba. Então, Robertinho, eu costumo citar uma frase sempre nos finais de palestras que eu usei, né, que é a seguinte ideia, né? Se eu não sei também quem foi que criou essa frase, imagino que deve ter um autor, né? Mas se eu não sou parte da solução, eu sou parte do problema, né? Então as pessoas têm que procurar agir, né? Procurar botar a mão na massa, né? Para solucionar aquilo que muitas vezes tem problemas na sua casa ou na sua comunidade, na sua empresa, né, nos seus negócios, né? Então, se eu não estou ali para ajudar, se eu não estou para colaborar, né, no meu emprego, seja lá como for, com a sociedade, né, eu provavelmente só estou atrapalhando, né? Então, em prol de uma sociedade melhor, todos nós devemos aí cumprir o nosso papel e sermos solução e não problema para os outros. É isso aí. Então, haja propositalmente aí em benefício do próximo, não é isso? Isso mesmo. Josué, de Santo Amaro do Imperatriz, advogado, breve linharense, né? Seja muito bem-vindo a Linhares, você e a sua família. Tenho fé em Deus aí que vocês vão conseguir mudar para cá, né? E contribuir aqui coletivamente aqui para melhorar, né, a vida das pessoas. Muito obrigado pela sua entrevista, pela sua vinda aqui no programa, disponibilizar seu tempo, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade novamente. Maravilha. Você pode rever esse programa no nosso portal imobtv.com.br e você pode ouvir o áudio desse programa no nosso podcast. É só ir lá no Spotify, no Deezer e procurar por Housecast. E você também pode ver o reprise desse programa na queridinha do Espírito Santo, a TV Sim, aos sábados, domingos e segundas-feiras. Até o próximo programa. Tchau, tchau.
Você assistiu o Imob TV. Oferecimento: Casa do Serralheiro, Ômega Consórcio, Grandstone Mármores e Granitos e Imobiliária Conquista.